Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos trazer uma abordagem sobre a questão das práticas conservacionistas do solo. Esse tema é um tema que, naturalmente, é um tema grande e a gente traz aqui algumas opções para você ter a oportunidade de conhecer algumas. Aqui não estão todas, mas algumas que costumam ser muito relevantes para a gente pensar em soluções práticas, para evitar problemas recorrentes, no cotidiano aí do produtor rural, ok? Nesse sentido, eu escolhi para o vídeo de hoje 4 opções de práticas conservacionistas, também chamadas de práticas conservacionistas do solo. Se você que está me assistindo está estudando para um exame como o Enem ele é um tipo de exame que ele é todo estruturado em problemas e soluções, sempre nessa lógica de identificar problemas, Você deve ter a competência de identificar o problema e apontar uma solução para esse problema, ok? Nesse sentido, a gente tem aqui o seguinte: tópico 1, a questão da rotação de culturas. Isso aqui é muito interessante, sobretudo por um detalhe que é o seguinte: por que a gente defende tanto a rotação de culturas? Por que isso está presente nas provas? Em primeiro lugar, porque isso aí não exige grandes recursos financeiros para manter o solo fértil. Até porque tem gente que, por vezes, pode propor algo para o produtor que não está dentro do que é acessível para ele financeiramente. Nesse sentido, a rotação de culturas, eu digo que se baseia na alternância de cultivos plantados no terreno. Esse desenho aqui, ele traz o seguinte: um recorte, eu trago para vocês um esquema à disposição de um terreno. Esse terreno, vamos considerar aí uma propriedade rural, um módulo rural, e esse terreno eu divido ele em 4 partes. Esse terreno, uma vez dividido em 4 partes, eu observo aí aqui 4 letras, representando cultivos diferentes. Isso aí é um desenho parecido com esse, tem alguns esquemas, desenhos representando exatamente isso aí, que já foi utilizado como um texto base para a resolução de questões. Aqui eu teria, por exemplo, feijão, milho, algodão, cebola. O que se espera é que você entenda que, onde se plantou feijão, em outro momento ele poderá jogar a cebola. Onde ele já plantou milho, ele pode agora decidir por plantar o feijão. E essa estratégia é uma estratégia simples, mas muito útil, utilizado por muitos produtores rurais que trabalham com a questão da policultura e mantêm o solo fértil. Até porque a gente conhece os malefícios, as consequências ruins, negativas de ficar estabelecendo, de modo sucessivo, monoculturas. Do ponto de vista ambiental, a monocultura ela é um problema. Ela é um problema que está sujeito a empobrecer esse solo. Uma mesma cultura plantada sucessivas vezes, sem o devido manejo desse solo, sem uma suplementação, vai gerar um empobrecimento desse solo certamente. E isso aqui é uma solução que está ao alcance do pequeno produtor, sem que ele necessite aí se endividar por isso. Segunda prática, a calagem ou a adição de cal. A gente aprende na química que o cal é uma base chamada de base calcária. Essa base ela consegue reverter o pH ou potencial de hidrogênio do solo. Ou seja, na química a gente aprende aquela escala de pH, que é uma escala que varia de 0 a 7, de 7 a 14. E aí se fala que de 0 a 7 eu tenho um pH ácido, de 7 a 14 eu teria um pH básico. Entre 6,5 e 7,5 seria um pH considerado ideal,
para muitos tipos de solo. E a gente tem um problema recorrente em áreas que são muito chuvosas, que é a chamada lixiviação, né? E que está ligado à questão do excesso de água no solo, um carreamento de nutrientes essenciais para o horizonte B, proporcionando uma acidificação desse solo, ok? Então, a prática da calagem é outra prática também muito utilizada no cenário agrícola brasileiro e é uma solução considerada útil e pertinente. Outra muito abordada em provas diz respeito à curva de nível. Isso aqui é comum a gente ver em fotos, né? Fotos onde eu tenho aquela estrutura e de um terreno acidentado e esse terreno acidentado, o produtor rural ele faz recortes visualmente, parecem degraus de uma escada e essa estratégia é uma estratégia que até chama atenção pelo resultado estético que isso proporciona. A gente precisa ter o discernimento que isso consegue controlar o processo de erosão. Quando bate a água da chuva, quando ocorre a precipitação para acontecer o escoamento, essa prática vai naturalmente evitar um possível desmoronamento desse material. Aqui, por último, eu coloquei uma solução menos conhecida, mas também super importante, chamada prática do plantio direto. Essa prática é uma resposta, é uma solução, né, quando muita gente pergunta sobre o que fazer com relação à questão das queimadas. E aí, queimar o solo é bom ou ruim? Eu posso, não posso queimar? Existe uma crença entre os produtores rurais que queimar o solo dá certo, que está tudo bem, mas né, nós não temos comprovação científica em relação a isso. E o que ocorre? A prática do plantio direto ela leva esse nome quando a gente tem, no caso de áreas, né, biomas, terrenos que são planos e o produtor rural consegue ter acesso, ter recursos para a utilização de máquinas. Existem máquinas hoje potentes que trituram os restos da plantação anterior, processa ou tritura esses restos da plantação anterior e lança esse material triturado no solo. Ou seja, isso aqui é o que existe atualmente como uma solução considerada sustentável, inteligente, para que um produtor não venha, né, atear fogo em um terreno. Estas são algumas práticas conservacionistas do solo, mas naturalmente não são todas, tá? Fica aí as dicas importantes de hoje. Siga estudando, não desista, siga firme, estamos juntos, resolva questões também. Esse tema é um tema que não pode passar despercebido. Uma boa sugestão também é você fazer mapas conceituais para fixar a tua memorização. Se gostou do conteúdo de hoje, não deixe de fazer aquele velho like, compartilhe esse vídeo. Um abraço e até a próxima.